eu sou Gisele Pinheiro, diretora executiva do Singularidades, e essa é a terceira temporada do SingCast. Na prática, a teoria é outra, um programa que ajuda os educadores a responderem perguntas e desafios que eles enfrentam na sala de aula e na gestão escolar, a partir das pesquisas e teorias educacionais. Aqui comigo, Ângela de Paolo, coordenadora do curso de graduação em Pedagogia do Singularidades, doutora e mestre em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, e também Camila Naufel, formada em Direito e que está se especializando em Direitos Humanos, Diversidade e Violência. Ela é gerente de formação no movimento Profissão Docente. Sejam bem-vindas, Ângela, Camila, prazer em recebê-las aqui no nosso SingCast. O prazer é meu, é um prazer estar aqui também com essa troca com a Camila, com a Gisele, para a gente falar sobre formação inicial e continuada de professores. Eu digo mesmo, eu estou super feliz de estar aqui hoje com vocês e eu acho que a gente vai ter uma discussão muito produtiva, até para quem está assistindo aí de casa. É isso aí. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre um tema fundamental, que é a formação de docentes. Segundo dados do Censo da Educação Superior de 2022, cerca de 55% dos estudantes matriculados em licenciaturas abandonam ou demoram a concluir o curso. Esse cenário impacta diretamente a qualidade da educação básica no Brasil. Além da alta evasão, também temos um problema grave de adesão. As licenciaturas têm atraído cada vez menos estudantes. Entre 2010 e 2022, houve uma redução de cerca de 20% no número de ingressantes nos cursos de formação de professores no país, segundo o Anuário Brasileiro de Educação Básica de 2023. Estima-se, portanto, que esse ritmo, se ele continuar assim, o Brasil poderá enfrentar um verdadeiro apagão docente nos próximos anos. Segundo dados do Todos pela Educação, cerca de 1.700.000 novos professores precisariam ser formados até 2040 apenas para suprir a demanda de reposição de aposentadorias e expansão da educação básica. Esse é um quadro preocupante que precisa ser discutido, não apenas em relação à evasão, mas também sobre como tornar a carreira docente mais atrativa e sustentável. Hoje, queremos também refletir sobre quais são os planos de ação, as políticas públicas e as iniciativas da sociedade civil que podem ajudar a reverter essa tendência. Além disso, a recente atualização da Base Nacional Comum para a Formação de Professores trouxe novos parâmetros, mas também desafios práticos para quem forma e para quem se forma. Camila, qual o principal desafio que você observa hoje na formação inicial de professores no Brasil? E também, considerando o movimento de profissão docente, como ele tem defendido essa ideia da valorização que começa com a formação? O que significa isso na prática? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou apresentar o movimento Profissão Docente, porque eu acredito que nem todos conhecem, mas ele é uma coalizão formada por 8 organizações do terceiro setor que tem como propósito apoiar estados e municípios a construírem políticas públicas que valorizem a profissão docente. Então, a partir disso, foi estruturada uma agenda sistêmica para que a gente consiga valorizar esse professor. E quando a gente fala que a formação é um dos principais pilares da valorização, o que a gente está querendo dizer com isso? Em primeiro lugar, a importância da formação inicial. Então, a gente realmente tratar a formação inicial como um momento que vai dar repertório para esse futuro professor estar em sala de aula. Então, é importante a articulação dos conteúdos acadêmicos, do contexto educacional e dos estudantes e também a presença desse futuro professor na sala de aula. E quando o movimento Profissão Docente fala, da formação continuada, acho que assim, a gente pode explorar mais para frente, mas um primeiro ponto essencial é a garantia do tempo desse professor também. A garantia e regulamentação de um terço que esse professor tem para planejar, para se aprofundar nos conteúdos. E você me perguntou também do desafio, qual o principal desafio da formação inicial? A gente tem estudado que, na verdade, são duas óticas de desafios. A primeira é em relação à qualidade. Então, realmente, é necessária a reformulação dos cursos de pedagogia e as outras licenciaturas para que possam oportunizar para esse futuro professor experiências ricas e que, de fato, ajudem ele depois que eles ingressarem na sala de aula. E quando a gente fala também desses desafios, a outra ótica é a quantidade. Escuta-se todo dia, vai ter um apagão docente, mas o que isso significa? Esse apagão é homogêneo?
E a gente já tem dados que mostram que não. Então, é muito importante, além da qualidade, a gente se debruçar mesmo. Quais são os professores que faltarão a curto, médio e longo prazo? Quais componentes curriculares? E aonde estão? Porque também a distribuição territorial não é a mesma. Então, tudo isso importa bastante, faz bastante sentido para a gente começar a montar esse quebra-cabeça de desafios para encontrar soluções também. Sem dúvida, é grande esse desafio, né? E na sua visão, Ângela, quais seriam, sobre a ótica, né, da coordenação da pedagogia de uma faculdade, os principais desafios que a formação inicial apresenta? Eu acredito, assim como a Camila destacou, né? Eu acho que a articulação entre a teoria e a prática, acho que é um ponto super importante, né? Para a gente valorizar e reconhecer na formação inicial de professores. A gente tem um autor que nos inspira muito aqui no Brasil, né? Que é o Antônio Novo, professor português da Universidade de Lisboa, e que ele tem destacado há muitos anos já, né? Na pesquisa dele de doutorado e também nas assessorias que ele faz aqui no Brasil também, é um ponto que a gente não vai formar professor só dentro do espaço universitário, né? Só dentro do ensino superior. Mas essa articulação teoria e prática, ela demanda também uma articulação com os professores que estão lá, né? No chão da sala de aula, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, essa ponte, né? Esse diálogo entre o ensino superior e a educação básica, ele precisa acontecer de um jeito coerente, né? De um modo que faça sentido, para que esse professor que está na sua formação inicial, ele amplie o seu repertório, ele consiga identificar, observar e refletir sobre as situações do cotidiano da sala de aula, né? A gente pode destacar também 3 frases que são importantes, 3 palavras, né, que são importantes nessa formação inicial, que é observar, refletir e agir de forma coerente, coesa, né, com os referenciais, né, tanto com os referenciais curriculares, com as nossas diretrizes, né, com as nossas políticas públicas, mas também visando estar coerente com o cotidiano, com a sala de aula também, com as demandas que os nossos estudantes trazem. Então, acho que esse é um ponto principal, é um desafio, e acho que é um ponto aí destacar também das competências, né, que são necessárias para a gente valorizar as políticas de desenvolvimento profissional docente. Sem dúvida. E quando você fala de políticas, também remete aqui nesse conceito de políticas públicas, quando pensamos também na evasão, né, nos dados que foram trazidos ali, né, dos desafios para a conclusão. Camila, queria te ouvir um pouco. Como que as políticas públicas poderiam atuar para reverter esse quadro de evasão, pelo menos contribuir de alguma forma? Vamos lá. Acho que recentemente, creio que foi em janeiro, não sei a data específica, mas o Brasil começou a olhar com mais seriedade para o tema de formação inicial de professores. Então, foi lançado um pacote pelo governo federal que chama Mais Professores, e dentre as diversas iniciativas, uma que cabe destacar aqui é o Pé de Meia para licenciandos. O que isso significa? É o pagamento de bolsa durante os 4 anos da graduação. Essa bolsa tem um valor de R$ 750 e o governo também faz uma poupança para esse estudante. E essa poupança tem como condição, né, para a retirada o ingresso desse futuro professor nas redes de educação básica. Isso é uma novidade no Brasil, uma política pública como essa, mas o Chile, por exemplo, já faz isso há muitos anos. Então, a gente também está aprendendo com os nossos vizinhos e implementando essas boas novidades. O Pé de Meia, ele já teve a sua primeira edição, creio que tem mais de 6.000 bolsas já espalhadas ao longo do Brasil, mas a gente sabe também que é preciso reforçá-lo. Um primeiro ponto é realmente, né, garantir esse recurso para o estudante, mas tem um outro ponto que eu abordei no início, que é a distribuição dessas bolsas. O como eu distribuo essas bolsas para, de fato, lugares em que há escassez de professores. Então, acho que esse é um segundo passo, inclusive, que o Brasil precisa olhar. E quando a gente fala de formação de professores, qualquer país sério realmente se compromete por essa formação, se compromete em ter os professores com as competências adequadas para estarem na sala de aula e também os professores em quantidade adequada. Então, acho que foi um ótimo passo do governo federal. Claro que ainda cabem avanços, mas tudo tem que partir de alguma coisa. Então, eu e nós do Movimento Profissão Docente como um todo, particularmente, estamos bastante felizes, porque a gente acha que a partir da bolsa, o estudante é estimulado realmente a terminar o seu curso. Provavelmente não tem que fazer trabalhos em extraturno, então ele consegue também se dedicar mais à sua graduação. E eu quero aproveitar também para destacar, né, como a Camila falou do exemplo do Chile, acho que é importante a gente falar que é um país muito próximo ao nosso, né?
e temos características muito semelhantes, né? Estamos localizados na América do Sul, temos uma questão aí da desigualdade também, que também aparece no nosso país, e acho que tem uma ponte aí, um diálogo interessante que a gente pode fazer, que o Chile é um país que tem valorizado cada vez mais, né? Que tem tido programas, inclusive, do governo para incentivar a formação de professores, especialmente no momento ali que a gente chama de indução, que são os anos iniciais ali da sua experiência profissional, né? Quando ele sai da faculdade, do ensino superior e vai trabalhar na prática. E eles também têm um programa de formação inicial muito interessante, que a gente também estuda, né, nas nossas ações aqui curriculares, né, de educação comparada, que eles trabalham com formação integral, eles trabalham com essa visita também do professor que está no ensino superior e que acompanha a prática de estágio do estudante que está lá na escola, na educação básica, na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, acho que eles têm essa parceria muito bem consolidada. Então, acho que é um exemplo de um país interessante, né? Um país vizinho que também com características muito semelhantes às nossas. E acho que é uma ponte interessante para a gente pensar aqui também, né, no nosso exemplo brasileiro. E desses desafios, né, que além de evasão, mas os desafios de tornar essa carreira mais atrativa, o que vocês veem que medidas, né, podem ser pensadas, feitas, ou desde já fomentadas no que se refere a políticas públicas, que contribuam para que a carreira docente seja uma carreira mais atrativa no nosso país? Bom, eu acho que primeiro vale destacar que essa perda de prestígio, ela não é recente. Tem um livro muito bom que compara os países da América Latina, que chama Por que a docência perdeu o prestígio e como recuperá-lo. E, no fundo, tem muita relação com a não profissionalização da docência. Então, antigamente, e até hoje, a gente escuta muito essas falas de que a docência é um dom, de que é uma missão. E não, ela é uma profissão e não é uma profissão simples, além de tudo. É uma profissão complexa. O professor que está na sala de aula, a cada dia ele lida com um contexto diferente. As crianças não chegam, né? Crianças, adolescentes, todos os dias igualzinhas, para eles só falar, tranquilo, vai ser dessa forma, eu vou aplicar o meu plano de aula. Então, é importante que a valorização primeiro comece pelo reconhecimento da complexidade da profissão. Então, que é uma profissão complexa, que exige muito estudo, que exige uma formação inicial de qualidade, uma formação continuada para dar suporte para esse professor. A gente também acredita que essa valorização não tem uma bala de prata, não tem só uma única ação. É uma agenda sistêmica. Então, olhando desde a formação inicial, mas também olhando para os processos seletivos desses professores, que os processos seletivos tenham prova prática, que eles sejam concursos menores e frequentes para o professor também saber que ele vai se formar e que ele vai ter a possibilidade de ingressar na rede de educação básica. Outra coisa super importante também é um salário inicial atrativo, uma progressão na carreira baseada no desenvolvimento e no desempenho desse professor, uma política de formação continuada estruturada. Então, a gente sabe que todo mundo fala que faz formação continuada, mas com base realmente na necessidade do professor, com foco no aprendizado dos estudantes, essas perguntas a gente também se faz todos os dias. Então, é isso. Não tem uma resposta simples para essa valorização, mas existem caminhos que muitos estados já estão implementando, inclusive, para que a gente implemente esse olhar sistêmico no professor. E como que eles podem, os estados, ao implementar essa medida, não só de tornar mais atrativa, mas que esses profissionais que possam estar dentro das escolas sejam os profissionais com melhor preparo? Que medidas que vocês veem que pode ser feito também, que levem em consideração os professores que hoje, né, já estão disponíveis, que já estão atuando, que fizeram a sua formação inicial, e que os estados possam cuidar de quem é este docente que estará dentro da sala de aula? Bom, eu posso começar respondendo também, né, que a gente tem um exemplo, né, vou citar um exemplo que a gente tem aqui em São Paulo, na rede municipal de São Paulo, a gente tem uma parceria, né, via Singularidade com a Secretaria Municipal de Educação, e a gente tem desenvolvido há um tempo também uma rede de colaboração, né, ao mesmo tempo que a gente também forma o estudante que está lá na formação inicial, no seu curso de pedagogia, a gente também implementa um plano de ação de mentoria para esse professor que já está na sua formação continuada, para ele também revisitar as suas próprias práticas, para ele poder olhar e se entender como essa identidade de um professor que tem uma identidade formadora também, né? Que ele também pode contribuir para a formação de outros professores e, assim, consequentemente, também melhorar a educação, né? Eu acho que são características aí interessantes para a gente também ir ao encontro, né, do que a Camila destacou,
a gente desconstrói um estereótipo de que ser docente é um dom e é um talento. A gente precisa de ações que valorizem também essa profissionalização, né? Esse desenvolvimento profissional docente. Ele também precisa entender que ele faz parte dessa rede de colaboração e, ao mesmo tempo, também revisitar as suas próprias práticas, né? Assim como como a gente citou aqui o Antônio Nova, a gente tem um educador brasileiro que é o próprio Paulo Freire, né? Que sempre destacou a importância de refletir sobre a própria prática. Então, acho que a gente, de alguma forma, viabiliza também essa experiência profissional como algo que pode ser compartilhado, ressignificado e que, de alguma forma, também contribui para a formação qualificada de novos professores. Perfeito. Ângela, você falou no início sobre o estágio, como isso é estruturado no Singularidades. Acho que vale destacar que o estágio ele tem ganhado relevância também nacional no nível de políticas públicas. Então, o ano passado, o INEP começou a implementar a avaliação prática desses estágios para ter um diagnóstico mesmo. Como é esse momento? Como as universidades, junto com as escolas de educação básica, estão desenhando essa oportunidade para esses futuros professores? A gente ainda não tem resultados dessa avaliação, mas eu estou super curiosa. Eu acho que um ponto importante é também a universidade desenhar esse estágio ao longo dos 4 anos e dando oportunidades diferentes para esse futuro professor estar em sala de aula, mas as redes de ensino também têm que se comprometer com essa formação. Então, tem que preparar o professor regente, que vai ser mentor desse estagiário, tem que ter fluxos bem definidos, e o Movimento Profissão Docente hoje está discutindo esse tema com 23 redes estaduais. Dessas, eu acho que vale até a pena destacar aqui que Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul já tem políticas públicas de estágio desenhadas e implementadas, porque reconhecem que é um momento muito privilegiado na formação inicial desse futuro professor. E aí, em relação à formação continuada, que também veio na sua pergunta, Gisele, o Movimento Profissão Docente apoia as redes a estruturarem uma política de formação continuada. Então, olhando para alguns critérios de qualidade. Um deles é a coerência com todas as políticas educacionais e também uma coerência com o que o professor, de fato, está vendo na sala de aula. O segundo é duração prolongada. Então, a gente precisa de mais de uma oportunidade para, de fato, aprender. Então, é essencial que essa formação não seja um único dia ou em grande palestra. O terceiro é o incentivo de participação. Então, logo na minha primeira fala, eu falei da importância da garantia de 1/3 do tempo da formação. E, por último, os formadores, que eles têm que estar bem selecionados, bem formados, para aí sim a gente conseguir ofertar uma formação continuada de qualidade para todos os professores que já estão na carreira. E esses desafios, que já estão sendo trabalhados, uma parte deles, pela rede pública e pelo trabalho com esse olhar sobre políticas públicas, mas ouvindo aqui a sua fala, Camila, assim, pensando, como a Ângela colocou aqui também, o quanto que o estágio é importante como parte dessa preparação na visão da formação inicial. Existem desafios que eles estão independentes se nós estejamos falando se ele vai atuar na rede pública ou privada, ou se ele está sendo formado na rede pública ou na privada, que é o choque de realidade entre o que se aprende na sala de aula e o que ele vivencia em campo. Então, como que vocês veem esse equilíbrio entre teoria e prática como recurso importante para essa formação do futuro profissional docente? Olha, eu destacaria aqui como um ponto, até para a gente conversar, respondendo a sua pergunta, Gisele, acho que e também resgatando o que a Camila trouxe, eu acho que todas essas ações que fazem parte, que compõem o tema da formação continuada, acho que vai ao encontro da BNC de formação de professores, que é a nossa Base Nacional de Formação de Professores. Assim como a gente tem a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, pensando aí nas competências dos estudantes, a gente tem também um documento normativo que fala sobre as competências profissionais desses professores. Então, acho que entre esses pontos aqui que a gente está destacando, eu responderia a sua pergunta destacando as 3 dimensões que esse documento nos apresenta, que é a dimensão do conhecimento, da prática e do engajamento. O que ele apresenta para a gente? A possibilidade de articular essas 3 dimensões. Então, não adianta o professor ter o domínio dos conceitos, da língua portuguesa, da matemática e dos outros componentes curriculares, mas ele também precisa ter o domínio pedagógico desses conceitos. Então, são as práticas, as didáticas e, ao mesmo tempo, também ter o comprometimento com o seu engajamento profissional docente, que é pensar nos pontos que fazem parte do seu próprio desenvolvimento profissional. Aí a gente pode destacar também o PNI,
PNE, né? Quais são as metas do PNE, do Plano Nacional de Educação, que destacam a valorização da carreira docente. Então, acho que são pontos interessantes para a gente pensar também um pouco como que é essa construção da carreira do professor, né? E como que isso está alinhado também com o que é esperado, né? Com o seu exercício profissional. Acho que são pontos importantes também para a gente compor essa conversa. Quais estratégias que vocês entendem que são mais urgentes a serem implementadas ou consideradas para esse desenvolvimento da carreira docente? Bom, vou falar no nível de política pública, tanto nacional quanto subnacionais, mas acho que tem um ponto importante que a Ângela trouxe, que é o quanto esse professor ingressante precisa de apoio. Então, aí, trazendo um pouquinho de um exemplo concreto, o Paraná estruturou um programa de estágio probatório com mentoria para esses professores ingressantes. Porque é muito importante, de fato, que esse professor ele tenha com quem conversar, que ele compartilhe suas práticas. Mas o quanto a gente consegue ver que realmente esse professor ingressante, ele precisa de um apoio até para formar realmente o que ele entende, né? Que vai ser o valor dele enquanto professor, o que vai ser as práticas que ele vai querer adotar no dia a dia da sala de aula. E aí eu acho que isso é essencial. No nível nacional, como eu já falei, tem avançado bastante com os mais professores, que prevê principalmente a bolsa, mas também prevê a prova nacional docente, que é quase um Enem dos professores. Então, essa seleção que pode ser feita nacionalmente, os estados utilizarem esses resultados, e é muito importante porque o futuro professor ele vislumbra realmente uma oportunidade de ingressar na carreira, já que essa prova nacional e que ela será feita todos os anos. E quando a gente olha valorização, quando a gente fala, né, valorização docente, geralmente primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é salário. Mas a gente sabe que tem que quebrar o mito também do professor herói, do professor que faz as coisas só por vocação. Eu brinco que, assim, todo mundo sai de casa para acertar, né? E a gente está acompanhando essas 23 redes e, de fato, elas estão tentando acertar. Então, tem o Paraná, tem o Piauí, que estruturou agora uma política de formação continuada, e essa política tem os critérios de qualidade, então é ao longo de todo o ano, os formadores estão bem preparados, tem a garantia do tempo do professor, eles dão também uma bolsa para os professores e uma bolsa para os formadores. Então, tem bastante experiência nesse Brasil para que a gente também se anime, né? Porque, às vezes, quando a gente fala de educação, a gente fala com tristeza. Mas eu acho que já está tendo muita coisa legal para a gente começar a ficar animado no tema de valorização. As perspectivas são positivas, então. Sim, eu acho que é um jeito de olhar, mas eu acho que o Brasil avançou bastante. E, Ângela, pensando, nós falamos aqui sobre a atratividade da carreira docente e como coordenadora de um curso, né, que forma professores, quais desafios que você vê que precisam ser trabalhados para que a permanência na formação seja atrativa, que esses anos de formação eles sejam estimulantes para este aluno, para ele permanecer? Eu acredito que, assim, além do que a Camila já apontou aqui, né, de ter esse incentivo, de ver que é uma carreira que vai ser valorizada a longo prazo, né, acho que é importante ele também entrar no curso superior sabendo que a longo prazo, né, depois que ele sair, tem boas oportunidades de trabalho, vai ter um acompanhamento. Acho que isso é muito diferente, né, assim, para ele perceber também que ele não está sozinho, né, nesse campo da educação, a contribuição que ele vai dar, mas acho que ao longo da formação inicial, acho que são várias ações aí, né, eu acho que não tem uma única resposta, mas eu vejo várias respostas. Eu acho que eu trabalho com várias linguagens, acho que é importante ter o trabalho com a polivalência, né? Porque a gente está falando aí da formação de um professor que vai atuar na educação infantil, com os bebês, as crianças até 3 anos, depois com 4 e 5, depois nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Então, é uma etapa aí muito importante da educação básica. Então, acho que trabalhar com essa polivalência, trabalhar com várias linguagens, né? A linguagem do teatro, da música, da dança, jogos e brincadeiras. Ao mesmo tempo, ter também ações que acompanham esse estudante ao longo da sua formação, né? A gente sabe o quanto que é importante ter, por exemplo, o apoio à aprendizagem, um apoio psicopedagógico, para ele também revisitar a sua experiência da educação básica, né? A gente sabe que nem todo mundo que entra no ensino superior entra com todas as competências esperadas. Então, é um processo mesmo de formação, de construção dessa identidade. Então, acho que se a gente assumir, né, olhar para essas ações, para esse conjunto de ações que vão colaborar para essa qualidade da formação inicial, acho que isso tem tudo para ser uma boa formação, para a gente conseguir garantir esse compromisso, né, com uma educação de excelência. Vocês veem que o projeto de vida pode ser também um recurso
importante neste período que esse aluno está em processo de formação, que esse estudante está se desenvolvendo, de pensar no seu próprio projeto de vida? Com certeza. A gente tem exemplos também, né? Pela minha experiência profissional também como professora do ensino superior, agora como coordenadora, a gente tem eu faço um trabalho também de construção de um projeto de vida e de desenvolvimento profissional. A gente tem alguns alunos também que trazem essa experiência do ensino médio, né? A gente sabe que também é um conteúdo que é trabalhado em algumas escolas do ensino médio, mas revisitar esse conteúdo e pensar, né, ao longo da formação inicial e continuada nesse projeto de vida, faz todo sentido para ele revisitar a sua história de vida escolar, pensar no seu propósito, nos seus objetivos de carreira, e ver como é que ele assume também, né, esse propósito. Eu acho que isso é uma marca interessante também para a gente pensar nessa formação integral também do professor. Nós conseguimos observar aqui que são múltiplos os desafios, ou para se ingressar na formação ou permanecer, e depois que essa escolha foi feita, tem sido comum vocês também conviverem com profissionais que escolhem a carreira docente como uma segunda opção? Eles não necessariamente foi a primeira escolha, mas chega um momento da vida que fala, não, eu me interesso pela docência. Isso tem acontecido em maior ou menor escala? Sim, tem acontecido assim. A gente se depara, né? Eu como professora da pedagogia, do curso de pedagogia, tenho me deparado muito, assim, com muita frequência com estudantes que às vezes compõem metade de uma turma, de um grupo significativo, assim, de pessoas que escolhem, né, que saem de outras áreas, assim, muito diferentes, assim, às vezes do curso de Direito, de Geografia, de Artes Visuais, e que eles escolhem fazer pedagogia, eles escolhem justamente por ter esse olhar integral também para a formação dos estudantes, né? Tem algumas pessoas que escolhem como segunda graduação porque já tem um trabalho numa escola, já tem esse trabalho, né, no contexto educacional e que querem olhar ainda mais, assim, um olhar mais específico, né, para a construção das especificidades da pedagogia, e tem pessoas que estão em transição de carreira, né, saindo de outras carreiras para ingressar na pedagogia. Então, acho que eu tenho visto cada vez mais, assim, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, assim, especialmente, eu destacaria isso como um ponto importante. E eu vejo, a gente fez um estudo em 2022 para entender melhor a atratividade da carreira docente. E aí eu acho que tem 2 tipos, assim, de perfis. Tem um que desde o ensino médio coloca, talvez, a carreira docente como segunda opção, mas é a carreira que consegue ingressar, mas finaliza e entra no mercado de trabalho. Mas tem também o que a Ângela falou de transição. Acho que até por esse mito de não ser uma boa carreira, muitas pessoas, apesar de quererem fazer licenciatura, acabam optando primeiro por outro curso, por pressão familiar ou até pressão de colegas. Mas depois vai realmente realizar o sonho, fazer licenciatura. Então, acho que isso é interessante também. Acho que o nosso papel enquanto sociedade é reforçar e incentivar que as pessoas façam licenciatura. E a Ângela falou de educação integral, e olhando sobre a ótica, né, das políticas públicas, como que isso tem sido observado e trabalhado, o desenvolvimento da educação integral, e pensando na formação desses professores para que eles estejam aptos a ter esse olhar e ter essa abordagem no desenvolvimento integral de cada estudante? Então, eu acho que esse é um tema que, apesar das secretarias de ensino falarem bastante, eu não conheço nenhuma secretaria que realmente seja um modelo de implementar o professor integral, entre muitas aspas, de realmente ter um cuidado com esse professor também, não só na questão de uma formação continuada baseada no conhecimento pedagógico ou conhecimento do conteúdo, mas que tem um olhar específico para o professor. E aqui eu acho que é importante porque, atualmente, a gente também tem falado, enquanto sociedade, muito de saúde mental. Então, é importante que a gente também suscite esses debates para que as redes entendam cada vez mais a importância de um professor também integralmente cuidado. Eu até acho, você me provocou, Gisele, acho que é um ponto interessante até a gente descobrir quais redes estão fazendo e sistematizar, porque são experiências que precisam ser espalhadas ao longo do Brasil. Sim, acho que eu posso resgatar aqui também um ponto importante, né, que eu aprendi na gestão, né, do nosso secretário de Educação, que já foi aqui de São Paulo, Alexandre Schneider, né, que falava muito sobre a importância da atenção psicossocial também, né, nas escolas, e não só pensando nos estudantes, nas crianças, mas esse ponto que a Camila trouxe, né, a saúde mental dos professores também é um ponto importante. A gente tem acompanhado nos últimos anos, né, o quanto que a gente tem visto crescer o aumento de licenças médicas, por exemplo, por esses motivos, né, de saúde mental. Então, acho que é importante a gente ter esse olhar também porque a gente tem uma política pública também, né, de atenção psicossocial nas escolas. Então, fazer esse acompanhamento
acompanhamento, né? Como é que está sendo essa implementação dessa política pública? Porque a gente tende a falar muitas vezes na nossa prática do apoio ao estudante, mas também cadê o apoio ao professor, né? Ao docente que está ali diretamente trabalhando com ele, né? Então, acho que são desafios importantes para a gente acompanhar. Então, pensando nessa visão, né, que nós falávamos também, né, da formação continuada, ter esse acompanhamento, esse suporte na continuidade é importante. E de quem que você acha, vocês, né, abrindo aqui a pergunta para ambas, vocês acham que essa responsabilidade é esse próprio profissional que deve buscar a sua formação, pensando em políticas públicas, é a rede que deve prover, ou uma combinação de ambos? Então, pensando em política pública e pensando nas redes públicas de ensino, é muito importante que a secretaria se estruture para oferecer para o professor. Claro que eu acho que se o professor tiver oportunidade de buscar esse desenvolvimento profissional por si mesmo, tudo bem, mas é importante que a rede dê condições. Porque senão, o que a gente tem também? Um professor sobrecarregado. Se eu não tiver condições para participar dessas formações, esses momentos serem realmente também pertinentes para o tempo do professor, porque ele vai aplicar na sala de aula. Então, particularmente, eu defendo bastante que as redes de ensino estruturem uma política de formação continuada, que tenha esse olhar integral que a gente está falando, né? Que entenda que o professor também precisa de apoio, mas que parta da rede, inclusive para direcionar e facilitar o dia a dia do professor. Acho que quando a gente também coloca a responsabilidade no professor, para ele procurar os seus próprios meios de desenvolvimento, não é necessariamente errado, mas a gente não está dando suporte enquanto política pública, enquanto rede de educação, para que esse professor se desenvolva cada vez mais. Então, particularmente, eu acho que a responsabilidade maior, no caso da educação pública, são as redes de ensino. Eu concordo com a Camila, sim, concordo com você. Eu acho que a gente tem também uma estrutura, né, em termos de rede, né? A gente fala tanto da rede de proteção à infância, né, mas a gente também tem uma rede aí já de apoio também ao professor que pode ser mobilizada também, né? Se a gente for pensar nos equipamentos de saúde, de assistência social, da psicologia, né, de outros profissionais que podem fazer essa integração também, né? Acho que são redes aí que elas já estão colocadas em termos, né, de política pública. Eu acho que a gente está falando aqui também de uma questão de mobilização, né, de fazer essa articulação acontecer também para viabilizar o melhor trabalho desse professor, né, a sua formação integral e cuidado com a sua própria saúde, né. Então, acho que faz muito sentido a gente, claro, assim, tem um compromisso de cada profissional, mas também tem esse olhar para a condição, né, para esse olhar macro também, que viabiliza esse processo. Muito bom. Muito obrigada. Estamos chegando já ao final aqui do nosso SingCast, mas antes eu queria fazer mais uma pergunta para vocês. E aí, olhando assim, né, seria uma reflexão aqui de como as faculdades ou os programas de formação, eles podem contribuir para a construção de uma identidade, aqui vamos falar de identidade profissional, docente, mais forte e também mais reconhecida. Eu acredito que o que a gente, para fazer uma síntese, né, do que a gente falou aqui também, eu destacaria aí um ponto que é o do acompanhamento, da rede de colaboração, né, de parcerias entre esse professor já na sua formação continuada, podendo revisitar as suas práticas para acolher e receber também os novos estagiários, porque eu acho que esse ponto de encontro é um eixo central da qualificação dessa formação de professores, né? Eu acho que ele poder se reconhecer, né, na sua identidade profissional como alguém que também é formador, que também está ali colaborando para melhorar a formação de professores no país, eu acho que isso é um compromisso muito interessante, né? Acho que enriquece a prática dele e a gente também contribui para desconstruir essa ideia de que o estagiário está ali para observar, criticar, julgar, mas acho que a gente lança um olhar para uma rede de apoio e de colaboração, né? Acho que a gente destaca pontos aí que são importantes também para a gente conseguir transformar essa formação de professores. Perfeito, Ângela. E pensando em políticas públicas, eu acho que é importante também o reforço do que vem sendo feito pelo governo federal, mas principalmente que as bolsas sejam implementadas de uma maneira que consigam atrair cada vez mais estudantes e que eles permaneçam nesse tempo na docência. Então, acho que isso é essencial, é um caminho, existem vários, mas acho que apoia esse futuro professor a pelo menos terminar sua graduação com mais calma, ter o tempo para estudar. A Ângela trouxe aqui o estágio supervisionado. A gente sabe que, na realidade, muitos estudantes não fazem o estágio supervisionado de maneira adequada. Então, talvez se eles tivessem uma bolsa, se eles tivessem esse tempo garantido, eles teriam mais tempo também para estar nas salas de aulas da educação básica, para realmente ter o contato com a realidade.
E formação inicial é um tema que ele tem que ser responsabilidade do país. Então, não é um tema que ele é responsabilidade exclusiva das universidades, mas também é responsabilidade das redes de ensino e do Ministério da Educação. Então, acho que isso é muito importante. A gente viu o tanto de dificuldade que temos e o quão complexo é, e a gente precisa, de fato, dessa rede de colaboração para que a gente tenha esses professores com uma formação inicial de qualidade e também em quantidade adequada aonde há demanda. Excelente, excelente. Ângela, Camila, muito obrigada pela participação de vocês, pela colaboração, por evidenciar que a transformação da educação passa pela formação de professores, não há outro caminho e, sem dúvida, enriqueceu bastante aqui o nosso Singcast, essa participação. Muito obrigada. Eu agradeço também a oportunidade, foi muito bom, né? Acho que essa troca que a gente tem aqui faz a gente também revisitar, né, os processos e as características aí principais, né, para a gente pensar a formação de professores no país. Eu agradeço muito também, Ângela e Gisele, foi um super prazer. E obrigada a vocês, educadores, a todos que nos acompanharam aqui no nosso episódio do Singcast. E até o próximo. Permaneçam conosco. E aí, pôde conhecer um pouco mais sobre a formação docente? Se gostou desse conteúdo, então aproveita e segue a gente no YouTube, no Spotify e no Instagram, @Instituto Singularidades. Obrigada por dividir seu tempo conosco. Nos encontramos no próximo episódio para continuar nosso diálogo de educadores para educadores.